Galo doido que joga nesse meio de semana, né, na próxima quinta-feira, contra um adversário pesado para se enfrentar fora de casa. E enquanto se prepara, tem também muitas novidades. Cláudio Rezende já tá por aqui com a gente neste sabadão. O sábado é de trabalho na cidade do Galo, né não, Claudão? Bom dia. Bom dia, Pedro Abílio, é isso mesmo, né? Um sábado diferente, um sábado de treino e o domingão também. O Atlético trabalhando nesse fim de semana, o Barba Domingues não quer perder tempo. Quem tá no YouTube tá vendo algumas imagens dos treinamentos do Atlético durante a semana. Pegou pesado com a turma, né? A questão física, primeiro recuperação. Os primeiros dias da semana que passou, né? Ela foi de recuperação dos atletas, agora o Galo se prepara. Podemos dizer ali uma mini intertemporada de pouco mais de uma semana, porque depois vem maratona de jogos pela frente e o primeiro deles é esse contra a Chape. Na quinta-feira, 7h da noite, a Arena Condá. O Atlético então faz treinamentos até na quarta. À tarde, o time viaja para o interior de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Chapecoense, que ficou alguns anos fora da elite do futebol brasileiro, está de volta agora. E o Galo, mais uma vez, na Arena Condá, pela primeira vez no campo sintético lá da Arena Condá. O Maicon está fazendo algumas atividades de corrida. O Vitor Hugo, o zagueiro Vitor Hugo, já fez trabalhos com bola, uma parte dos trabalhos com bola ontem com o restante do elenco. O Vitor Hugo, Pedro, há uma tendência, uma chance, inclusive, dele ser liberado nesse fim de semana. Zagueiro Vitor Hugo, que teve uma pequena lesão na panturrilha esquerda e que vem ficando fora dos últimos jogos. Então a tendência é que o Vitor Hugo seja opção para quinta-feira. O Maicon está um passo atrás, porque a lesão dele foi um pouco mais complicada. Mas também já está indo a campo. O Maicon é um jogador que, se não tiver disponível para esse jogo de quinta, pelo menos para a sequência aí, a maratona de jogos, o Barba Domingues já deve contar com ele na semana seguinte, pelo menos é uma expectativa. E aí vai depender muito, nesse jogo de quinta, de uma conversa também. O pessoal do departamento de futebol do Atlético está trabalhando para trazer os atletas que estão disputando amistosos internacionais. Mas não tem uma certeza ainda da comissão técnica se é interessante levá-los para o jogo contra a Chapecoense, Pedro, pela questão mesmo de viagens longas. Muitos deles ontem foram titulares. Então, se eles forem titulares terça-feira em suas seleções, é muito pouco provável que eles consigam jogar numa terça-feira. Faz uma viagem daquelas, né, do outro lado do mundo, né, da Europa pra cá, ou no caso do Ivan Roman, que tá lá na Oceania. Tem um desgaste muito forte. Para jogar de novo quinta-feira, aí a comissão técnica pode preferir deixá-los pro fim de semana seguinte, porque aí depois é maratona de jogos, né? Se você estica a corda pra quinta-feira, e aí domingo, que o Galo recebe o Atlético Paranaense aqui na Arena MRV. Então, é a administração desse período aí, porque não adianta acelerar também com a turma e perder jogadores, né? Porque aí você pode perder jogador por lesão por mais tempo, assim como aconteceu aí com o Michael, que vem fazendo falta desde a final do Campeonato Mineiro. Mas de qualquer forma, né, Pedro? O Barba Domingues e a sua comissão técnica, eles têm tudo mapeado, eles acompanharam os jogos ontem de data FIFA. E os atleticanos protagonistas, né? Quase todos eles titulares, com exceção do Preciado, que entrou no segundo tempo do jogo da seleção do Equador. E a turma participando bem. O Minda fez boas jogadas lá contra o Marrocos. E o Cissé, né? Que fez o primeiro gol profissional dele logo na estreia da seleção de Guiné. Pedro Abílio, foi muito bem. Pois é, essa história é bem legal, porque o Cissé, ele ainda não tinha, né, jogado na sua seleção nacional e ontem, pela primeira vez, entrou em campo com a seleção. Daqui a pouco a gente vai listar e falar mais uma vez a respeito dessas possibilidades de desfalques, mas eu quero dar um bom dia para os nossos comentaristas. Inácio Fiuza, Ivan Roman, Alonso, Alan Franco, Alan Minda, Preciado, Cissé, jogadores do Atlético que estão também se valorizando nas suas seleções nesse período de data FIFA e nesse momento que a gente está vivendo, né, de Copa do Mundo, e especialmente a partir desse ano, né, com a Copa do Mundo, contendo mais seleções, com essas seleções consideradas alternativas, que muitos desses aqui jogam, ganhando mais visibilidade no cenário internacional. Bom dia, Nath. Bom dia, viu, Pedro? Um meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no nosso Rádio Esportes desse sabadão, pra gente falar muito de esporte, pra falar muito do Galo. Pois é, eu acho que tem duas situações relacionadas a esse número dos atletas do Atlético na data FIFA, né? Primeiro que quando você quer montar um elenco de qualidade, você busca jogadores de seleção que trazem essa bagagem, essa experiência, acostumados a jogos grandes, né, a grandes decisões, tenha o ônus que são as datas FIFA, né? E a gente sabe que eles constantemente estarão sendo chamados. Isso é bom pro clube, porque a presença deles na seleção valoriza um ativo que é do clube, mas tem que saber lidar com essas ausências. Então, quando o Atlético busca agora o Preciado, já sabendo da situação do Júnior Alonso, já sabendo das ausências do Alan Franco, jogadores que estão constantemente com suas seleções, já sabe que terá que passar por isso e que vai perder um titular importante em determinadas situações. A outra parte, que é o que você citava do lado mais positivo, é justamente a valorização desses atletas. E no caso do Atlético em específico, a gente está falando de dois dos citados aí, dos que estão viajando, dois atletas muito jovens, ou melhor, três, porque também tem o Minda, né? A gente está falando
do Cissé, do Ivan Roman e do Alan Minda. Ou seja, jogadores que ainda muito novos, mas já com presença nas suas seleções principais, disputando jogos importantes. A gente está falando de uma seleção do Equador, né? O Atlético tem vários jogadores agora equatorianos. A seleção do Equador vive talvez a melhor fase, né, recente da sua história, indo à Copa do Mundo, fazendo ótimas eliminatórias, dando trabalho para todo mundo. É uma candidata forte, pensando o continente sul-americano na disputa do Mundial daqui a pouquinho. Então, isso tudo é muito bom para o Atlético, em especial para esses atletas mais jovens que se valorizam ainda mais. E a gente sabe que no caso do Ivan Roman, que no caso do Alan Minda, o Atlético olha para esses garotos com a intenção de daqui a pouco eles darem retorno financeiro também, né, ô Pedro? Com certeza, Nath. E Ale, isso vai fazendo com que eles ganhem mais minutos em campo, né? Além de confiança, jogadores que estão sendo mais experimentados. O próprio Paulo Brax já falava, né? Muito dessa turma, dos que chegaram esse ano, especialmente os estrangeiros, precisam de um período um pouco maior de adaptação. Bom dia, Alexandre Oliveira. Bom dia, viu, Pedrão? A você, os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Há casos e casos, né? Tem gente que consegue uma adaptação mais rapidamente, outros não. Precisam se adaptar com mais cautela, com mais calma, e é preciso a paciência, principalmente do torcedor e da comissão técnica, né? E isso tem acontecido com o Atlético, não é diferente. Além de todos esses aspectos aí que foram abordados, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o Barba tá ali dando treino, tá prevendo algumas situações, deve estar analisando também o adversário, como joga e como o Atlético vai reagir a esse adversário. Ele está experimentando formações, posicionamentos, desenhos táticos. Então, você não pode simplesmente jogar todo esse período, que é o maior período que o Barba teve até agora para trabalhar, né? Você jogar esse período fora, né? Porque se chega um daqui, outro de lá, que não participou dessa fase de treinamento, é claro que ele tá jogando o trabalho dele fora. Então esses caras serão inseridos naturalmente no decorrer da temporada para os próximos jogos, mas para esse jogo, eu acredito que ele vá com essa base que tá com ele lá no dia a dia e com retornos importantes, né? Com jogadores que estavam lesionados e que nesse período conseguem voltar a trabalhar com o grupo normalmente e que são grandes opções daqui para frente, né, Pedrão? Você é um grande entendedor de viagens, Ale. Você já viajou o mundo inteiro. Ok. Alan Franco, Minda e Preciado jogam contra a Holanda terça, 3h45 da tarde na Holanda. Sim. Na Holanda é bom porque tem aquela, não sei se... Calma lá. Eu não falei o quê? O que tem lá? Tem uma rua lá que meio que vale tudo. Não sei se você já viu. Fica um pessoal na vitrine, e aí você olha... Os caras estão lá trabalhando, focados no jogo da seleção do Equador contra a Holanda. Um grande adversário do Equador. Sim, mas não pode dar um lailô, não pode dar um passeio de repente naquela... Qual é o nome daquela rua lá? Eu não sei, não. É uma rua que tem tudo lá, coisa... Tem várias ruas na Holanda, né? Não, mas essa é o pessoal ficar na vitrine, né? Não sei se você já viu. Na Holanda, terça-feira... 3h45 da tarde, hora Brasília. Esses aí vão chegar meio cansados, né? Vão chegar meio desgastado, né? Vão chegar na quarta-feira. Mas, por exemplo, eu acho que se o cara tiver condição, porque às vezes o desgaste é grande, às vezes o cara sentir um desconforto e tal, mas nesse caso aí, eu acho que pra ir pro banco, acho que às vezes vale a pena, porque daí se precisar, durante o jogo, aí você tem uma opção. Pra sair jogando, pra mim nenhum. Mas pro banco eu levaria os caras que tiverem uma boa condição, inclusive esses que estão lá passeando com o Memphis Depay. O Memphis Depay foi, mas não jogou, né? Tá machucado. Verdade. E aí tem Preciado, né? Que o Cláudio falou, não foi titular. Não, no mesmo lugar. Tá lá no mesmo lugar. Só tô dizendo o seguinte, ele não é o titular absoluto, né? Quem joga na ala direita na seleção do Equador é o Alan Franco. Então o Preciado foi quem jogou um pouco menos no jogo de ontem. Ô Nath, o Paraguai está jogando na França, vai jogar contra a Marrocos. Aliás, jogou contra a Grécia na Grécia, né? E foi pra França agora pra jogar na França contra a seleção de Marrocos, terça, 3 da tarde. Jogo duríssimo, também, né? Como é que é? Jogo duríssimo pro Paraguai contra Marrocos. Pois uma seleção que foi muito bem na última Copa a seleção do Paraguai, se o outro time for, já é duro. Só de não ser WO já é difícil pra eles. Ontem estreou o Maurício, né? Que foi do Cruzeiro, do Palmeiras. Vai jogar a Copa do Mundo. Vai jogar. Pelo Paraguai. Tá tentando dar um upgrade lá no Paraguai, o Maurício. E titular sempre é o Alonso, viu, Nath? Lateral esquerdo. Ontem jogou de novo. O Alonso por lá, titular absoluto, né? Aí imagina que o Pedrinho vai me perguntar se o Alonso joga, Pedrinho, é isso? Quinta-feira? Joga quinta? É melhor não, né? O Alonso descansado já causa preocupação, né? O Alonso cansado, eu acho que é melhor não arriscar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a questão da zaga e do meio-campo, é preciso avaliar a situação daqueles que estão vindo da viagem. Realmente acho que esses jogadores vão estar cansados, enfim. Eu levaria só pro banco todos eles, assim como citava o Ale Oliveira, mas especificamente na zaga e no meio-campo, eu acho que é uma questão de jogadores que o Barba pode ganhar nessa data FIFA e que são, ou melhor, tem mais condição de serem titulares. Por exemplo, nessa linha defensiva, se ele recupera Lianco e Vitor Hugo, não tem por que eles não serem titulares. Pelo menos na minha visão. Primeiro porque precisam de ritmo de jogo e essa partida contra a Chapecoense talvez seja a menos difícil da sequência que o Atlético tem agora já de imediato pela frente. Segundo que na minha visão, Vitor Hugo e Lianco formam a melhor composição de zaga que o Atlético pode ter pro momento. Então acho que quanto mais eles jogarem juntos e o mais rápido possível, melhor. Eu vejo muito encaixe defensivo, eu vejo muito sistema defensivo
defensivo como encaixe. Não adianta só você ter a peça ali, é entrosamento, é posicionamento, é sintonia de movimentos, né? Quando um sai pro bote, o outro fica, a recomposição ali com quem faz a lateral. Então, acho que quanto mais você joga junto, mais a sua linha defensiva se encaixa. Então, se tendo Lianco e Vitor Hugo, por exemplo, não vejo por que o Alonso ser titular, assim como o Ivan Román, que está com a seleção chilena até mais distante. No meio-campo, você pode colocar o Tomás Pérez, que vinha de boas apresentações, precisa ganhar sequência para ter mais confiança, para se adaptar cada vez mais ao nosso futebol, ao time do Atlético. Querendo ou não, é um jogo fora de casa, mas poxa vida, é a Chapecoense. O Atlético tem muito mais qualidade, condições de vencer esse jogo. Então coloca o Tomás Pérez nesse meio-campo, dá rodagem pro garoto e se recupera o Alexander, é outro cara que pode ser titular. Aí você tem um bom meio-campo, com um cara de mais marcação, o Alexander com mais experiência, com mais qualidade também no passe, aí você não precisa usar o Alan Franco nessa partida. Descansa o Alan Franco pra sequência, porque aí, sendo titular ou não, a gente sabe que o Alan Franco é uma peça que vai ser muito usada, precisa estar com o tanque cheio pra esse mês de abril que tá vindo por aí. Então, eu penso dessa forma. Acho que o Alonso, especificamente, não tá entre os melhores zagueiros que o Atlético tem e ainda vai estar cansado. Então, acho que ele não devia ser titular nesse jogo, não. E nós fizemos aqui, viu, Nath, numa reunião extraordinária de divisão das pautas para cada pessoa da redação. Você foi selecionada para acompanhar 3h15 da madrugada de domingo para segunda-feira, Nova Zelândia. É o jogo do Chile contra... Chile. O jogo do Chile. Mas você sabe que vocês foram generosos comigo, porque é mais ou menos o horário que eu já acordo mesmo, entendeu? Pra mim fazer o tiro de meta. Se fosse o jogo de 11, meia-noite, pra mim era pior. Mas 3h15, eu só adianto o quê? Meia horinha ali do meu horário, já tá com o café da manhã e já assisto o Ivan Román, firme. E um detalhe importante, né, Pedro, Ale, Nath, esse jogo é segunda-feira, de domingo pra segunda, então é um dia antes da turma. Então, é lógico que ele tá lá na Nova Zelândia, né, do outro lado do mundo, né, na Oceania, mas é um dia antes que vai jogar o Ivan Román com a seleção chilena, ele que foi titular no último jogo ali. E cresceu, né, de produção, tá indo melhor. Ganhou confiança, então é um jogador importante, mas, repito, eu acho que, eu tenho quase certeza, viu, o Barba é um cara muito sério, né, e ele tava rezando pra ter esses dias de treinamento, ele não vai jogar isso fora, ele vai aproveitar essa base que ele tá tendo aí pra escalar o time, pelo menos pra iniciar o jogo, né. Mas o Nova Zelândia, quantas horas, hein? Dá uns 5 dias, né? Pra voltar? Demora. Não é? Demora. Até porque o Galo não vai fazer fretamento de voo. O Ivan Román vai voltar com a seleção chilena, né? E o Chile vai de balão. O Chile, nessa crise que tá, eles vão de balão. Não, vai de avião confortável. Vai? Primeira classe? Você garante? Não. E o Cissé joga no Marrocos contra a seleção de Benin, terça-feira, 15h. O que eu ia dizer, Ale, que a Nath tocou num ponto bem importante também. Nenhum desses caras aqui, Ivan Román, Alonso, Alan Franco, Alan Minda, Preciado, Cissé, com exceção do Alan Franco, são jogadores que não têm substitutos já em ritmo de jogo. E por mais que não tenha um volante já em ritmo pleno de jogo, o Tomás Pérez fez alguns jogos recentemente como titular, né? Aí eu gostei. E ele demorou pra entrar, né? O Tomás Pérez demorou pra ser utilizado, mas quando teve oportunidades, eu acho que ele correspondeu. É claro que não é o primeiro volante dos sonhos do torcedor, mas eu acho que ele tá fazendo a dele ali, cara, com personalidade, e tem aí uma margem pra crescer ainda mais, né? Pegando entrosamento, se adaptando, ganhando confiança. Eu acho que ele precisa de sequência, sim, né? E tomara, né? O Barba, ele no último jogo, ele deu uma escapadinha ali, mas tomara que assim que ele consiga conhecer todo mundo, que é o que ele tá fazendo agora, em várias situações, que ele consiga, na medida do possível, que o calendário permita, repetir uma formação, né? Porque daí não fica aquela coisa de cada dia um time, isso aqui não é pra gente, não é pra torcida decorar, isso aí é pros caras se entrosar lá dentro. Quanto mais entrosamento eles tiverem, melhor pro time, o time vai produzir mais, né? Então, tomara que ele tenha ali uma base pros jogos mais importantes. Claro que não vai jogar todo mundo, toda quarta e domingo, porque é muito desgastante. Mas para os principais jogos, ele tem uma basezinha que já está mais entrosada, que já se conhece, né? E o Pérez, na minha opinião, nesse momento, ele pode assumir essa bronca aí, viu, Pedrão? Mas e na zaga? Se não der para Lianco ainda, se não der para Vitor Hugo ainda, o que faz? Usa esses jogadores mais cansados? O Juan tá aí, né? O Juan seria o único. O Juan é uma opção, sem dúvida alguma, até porque o Juan, até dentro das suas limitações, ele tem correspondido. Não é um jogador que eu goste, não é um jogador que seria meu titular, mas ele tem correspondido. Mas a expectativa é que pelo menos um dos dois tenha uma boa condição, né? O Lianco inclusive já jogou, já entrou um pouquinho, então com mais esse período, a tendência é que ele tenha a condição de jogar, e é muito bom que ele jogue, porque ele só vai pegar ritmo jogando, não tem jeito, porque o treino te dá uma situação, por mais que você faça ali amistoso, jogue contra o 20, faça o coletivo, né? O jogo te dá uma outra experiência, então tomara que ele jogue e retome o mais rápido possível o ritmo de jogo, porque ele é um titular absoluto do Atlético. Cláudio Rezende, destacar mais informações do Galo neste sabadão, Claudão. Vamos lá, Pedro. Há alguns sábados aí, a gente esteve ao vivo na cidade do Galo pro lançamento das obras, né, do novo prédio da base do Atlético, está sendo construído ali logo atrás do hotel. Quem conhece a cidade do Galo, quando você entra no centro de treinamentos, tem o hotel da base, logo atrás.
Inclusive, quem tá no YouTube, a gente tem algumas imagens, algumas fotos aí que o Atlético divulgou. Já iniciou o processo de terraplanagem. Terraplanagem, que é o início na fase de terraplanagem para o nivelamento e preparação do terreno para a nova estrutura. Esse investimento vai ser de 10 milhões de reais e o Atlético vai construir nesse setor aí um mezanino, né? Tem o primeiro andar, são 3 andares, né? Então tem a parte de academia, depois tem a parte administrativa, ou seja, é um passo muito importante que o Galo vem dando com a construção desse novo prédio, investimento de 10 milhões de reais. Então tá no início aí o processo de terraplanagem, que é muito importante. Então daqui a pouco, né? Daqui a alguns meses, a turma da base vai ter esse passo importante aí, formação de excelência durante essa semana. O Rubens Menin foi claro, né, o Pedro, dizendo muitas e muitas vezes do Atlético nessa prioridade para a base, para o clube chegar a ser top 3 do futebol brasileiro na base. Então, estrutura faz parte do processo e o Galo dando esse passo importante aí nas categorias de base. Ontem, inclusive, a gente falava que o Galo venceu, né? O time sub-20 do Atlético ano passado. Foi um fiasco, né? Foi rebaixado para a Série B da categoria e esse ano vai ter que disputar a Série B, mas com um time bem melhor agora, né? O time sub-20 do Atlético reestruturado ontem venceu o Itabirito por 3-2 no Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro vem muito bem e agora o time do Henrique Teixeira, que é o técnico novo do sub-20, ele veio do sub-17 com títulos no ano passado. Vamos ver agora, né? Ontem, inclusive, Ale Oliveira, sabe quem jogou no sub-20? Quem? Ian Ângelo, conhece? Sim. Quem? Filho do nosso... homem. Exatamente. Esse é o... Entrou no segundo tempo. Foi bem? Foi bem, entrou, movimentou, não fez gol não, mas entrou e participou do sub-20 pela primeira vez. Boa. Então, o Ian, filho do Hulk, ele tem 2 filhos, né, na base do Galo, esse é o mais velho, tá no sub-20 já, o Ian. Inclusive, se você quer uma camisa autografada do Hulk, eu falo aqui pra você do Rádio Spots. Você tem que fazer imposto de renda através do formulário modelo completo. Você pode doar 3% do imposto devido a pagar ou ser restituído pro Instituto Galo e outros 3% para os idosos da Sopoc. Para outras informações, anote o zap aí, se você se interessou, 99215-8485, 31 DDD 99215-8485. Pode ter uma camisa autografada do Hulk, doando aí 3% do imposto de renda para o Instituto Galo. Então, Pedro, importante essas obras, o Atlético ir caminhando para essa situação aí nas categorias de base do clube nos próximos meses. Eu me lembro lá para 2020, para 2021, quando do primeiro mandato do Sérgio Coelho, que já tinha ali a parceria por trás, né, dos 4 R's, o Atlético já falava em um dos pilares, eram 4, né? Um dos pilares sempre foi as categorias de base, sempre foi a categoria de base. E de lá pra cá a gente viu vários exemplos, né, de jogadores que poderiam ter estourado, não aconteceram. Então esse investimento em estrutura... Inclusive, Ale, você conhece muitas estruturas de categoria de base Brasil afora aí? Eu já conheci mais, né? Já fui mais antenado porque eu comecei na comunicação. Aliás, essa semana completei 27 anos de comunicação esportiva. Parabéns, né? Agora não adianta, né? Tinha que ser na data. Agora também não quero seu parabéns. Mas o Claudião me deu parabéns, me ligou, comprou bolo, presente. Chapeuzinho e tudo. Tudo, E eu comecei primeiro no futsal, lá na antiga ESPN Brasil, né? Hoje canal Disney, ok? E depois, na sequência, eu fazia muita base, né? Lá na Copa São Paulo e tal, então acompanhava muito, ia no CT e tal, e acho que esse movimento do Atlético, embora atrasado, é primordial. É só você ver os 2 times que têm conquistado mais no nosso país, né, o Palmeiras e o Flamengo, quanto eles já não ganharam técnica e financeiramente com as categorias de base, né? Então acho até que se eu fosse administrador de algum clube, pra mim, dos 33, normalmente o elenco do profissional tem 33, né? Ali do 23º jogador pra frente é só da base. Então você tá falando aí do terceiro time, se você for fazer um coleta, que nem existe mais, né, Claudião, coleta? For fazer o coleta, você tá falando do terceiro time, tem o time de colete ou sem colete, é o outro time. Que tem que ser da base, porque senão não tem jeito, né? E aí o cara vai se acostumando, o jogador jovem vai se acostumando com aquele ambiente, com aqueles jogadores, sabe? Eventualmente vai ser relacionado, vai criando ali uma sintonia, né? Com os jogadores mais experientes e consagrados. Acho fundamental esse movimento do Atlético, que é fundamental para qualquer time do futebol brasileiro, né, Pedrão? Um detalhe, Pedro, o Atlético, há alguns anos aí, era difícil ter jogador convocado para seleções de base, né? Ali agora começou a ter mais, esse início de ano mesmo. O Galo tava ali junto com o Red Bull Bragantino, com as equipes com mais convocações. O Galo tem, por exemplo, o Vitão, zagueiro, que participou das primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, tá no elenco principal, tá convocado para a seleção sub-20, que inclusive joga hoje, tem um amistoso com o Paraguai. Então, assim, o Galo vem tendo o Riquelme, mesmo outro menino que tá aparecendo aí no sub-17. Então, assim, o Galo vem tendo mais nomes em seleções de base, o que é importante, e com a chegada do Luiz Carlos Azevedo, que é gerente da base. O cara foi muito vitorioso ali, um cara que sabe muito da base, teve no Flamengo, então participou desse processo lá de
reestruturação do Flamengo na base. O Paulo Brax vem dando também, né? O homem forte do futebol do Atlético junto com o Luiz Carlos. Então, ou seja, as coisas estão melhorando. E aí esse projeto que a gente trouxe desse novo prédio da base com um investimento de 10 milhões, com certeza vai ser fundamental aí para o crescimento. Você fez, Nath, algum jogo do Vitão nesse início de ano aí? Ele jogou alguns jogos no profissional? Eu tô tentando puxar pela memória aqui, mas eu acho que eu fiz um jogo. Mas eu acompanhei também de perto aquela seleção... o time do Atlético Sub-17, né? No final do ano passado, campeão brasileiro. E ele jogou, estava lá na final. Ele jogou, assim como o Pacini, que também jogou nesse início de ano no Campeonato Mineiro, né? Foi até citado pelo Rubens na entrevista que a gente fez essa semana aqui no Rádio Esportes. É um garoto de muito talento. Precisa ser de mais maturação, enfim, mais rodagem, mais minutos em campo, para criar ali também algumas maldades, enfim. Mas Vitão, Pacini, tem os atacantes, né? Tem o Cauã Soares, né, ô Cláudio, que é pouco testado no principal ainda, mas é um goleador nas categorias de base do Atlético, é aquele centroavantão mesmo, de bom posicionamento, forte no jogo aéreo, muito oportunista. Então, o Atlético tem jogadores interessantes e alguns desses que citava aqui, ainda no time Sub-17. Então, agora, no Sub-20, ainda tem um caminho a ser trilhado e muita lenha para queimar, inclusive, no time principal. A categoria de base, acho que ela não pode ser um plus num time de futebol que é gigante como o Atlético e quer crescer cada vez mais. Ela é parte fundamental. Ela é tão importante quanto o time principal que está ali disputando o Brasileirão e a Copa do Brasil e um torneio continental, porque dali, da base, pode sair muita da segurança para o time continuar sendo competitivo nesses torneios que o principal disputa. E aí a gente fala de ser competitivo do ponto de vista técnico, porque da sua base podem vir jogadores importantes para complementar ali o que você precisa e, obviamente, do ponto de vista financeiro. O Palmeiras, principalmente, talvez não fosse um Palmeiras tão forte hoje, o time principal, se não fossem as vendas dos atletas revelados nas categorias de base. Então, tem gente que acha que uma realidade está distante da outra, mas, na verdade, essas coisas estão inteiramente interligadas. Então, o clube que olha só para o seu time principal e esquece da base, ele pode ter retorno imediato ali no presente, como o Atlético teve em 2021. Mas se não se reestrutura, dificilmente conseguirá ter retorno para os anos futuros. Então, que bom que isso acordou ali dentro do Atlético, perceberam que o investimento precisava ser feito em todas as esferas, né? Melhorar a estrutura de treino, melhorar quem cuida desses garotos, melhorar quem descobre esses talentos, os olheiros, as equipes de análise de desempenho desses jogadores, olhar para outros mercados, como o Atlético fez, né? Olhando para o mercado africano, para o futebol africano, trazendo o Cissé, entendendo o processo de adaptação também desses atletas que vêm de outros países, para daí daqui a pouco o retorno vir também dentro do campo e depois nos cofres, né? Que é o que o torcedor e obviamente o clube também espera, né, Com Pedro? certeza. Pedro, um detalhe, né? O seu xará Pedro Daniel, CEO do Atlético, deu algumas entrevistas essa semana aí, do aniversário do Galo, né? Os colegas de imprensa, e ele descartou, por exemplo, grandes investimentos na próxima janela do meio do ano. Ele falou que hoje o Galo está distante, por exemplo, de Palmeiras e Flamengo em termos de investimento, até porque vai haver um aporte agora por parte dos acionistas do Galo, mas esse aporte não é para contratar, né? É para quitar dívidas emergenciais. Então o Galo está pensando aí no futuro, em outros anos para frente, ter um poder econômico de ir lá e buscar grandes nomes no mercado internacional, por exemplo, como vem fazendo Palmeiras e Flamengo. Mas então, sem grandes investimentos, é esse o caminho, né? Tem que buscar a turma da base. Quem sabe em casa mesmo você possa encontrar nomes importantes, como a gente vem tendo aí o Cissé, por exemplo, aparecendo bem, e esses jogadores mais jovens que o Galo contratou, por que não? O Tomás Pérez, por exemplo, pode ser que daqui a pouco renda frutos, o Alan Minda, tem muitos jogadores jovens aí que o Galo foi buscar. Pois é, e aí voltando a falar do profissional, Claudão, como é que fica o calendário para esses próximos dias? O Galão tá 6-1, tipo nós também, né? O Galo? É muito jogo, né? Inclusive, o Atlético acaba de informar que o Vitor Hugo tá liberado, ó. Opa! Após a recuperação da pequena lesão na panturrilha, o Vitor Hugo foi liberado, então fez o treino hoje pela manhã, e tá liberado o Vitor Hugo, zagueirão do Galo. Então amanhã tem treino, já com o Vitor Hugo. Eu acredito que o Vitor Hugo liberado, ele tem grande chance, pode ter até mais chance que o Lianco de começar jogando, porque o Lianco vem de um tempo muito longo, né? Mas também não descarto 3 zagueiros, não, porque é jogo fora de casa, ele vem utilizando aí algumas vezes, né, o esquema com 3 zagueiros. O Galo treina amanhã, o início da semana, para viajar para Chapecó na quarta-feira, dependendo aí da logística dos jogadores de seleções. E na semana que vem o Galo, na outra semana, né, depois da Chape, vai para Venezuela. Inclusive o pessoal de logística do Atlético, a gente tá conversando aí com a turma, já esteve lá uma equipe do Galo essa semana na Venezuela, em Valência, no interior da Venezuela, para deixar tudo prontinho, né? Porque sempre é um grande desafio, Pedro Abílio, viagens para Venezuela, pela questão estrutural do país. Nos últimos anos, a Venezuela passando aí por crise econômica muito complicada, mas o Atlético já vai à frente, né? Para que os atletas, quando chegarem lá pro jogo contra o Porto Cabete, esteja tudo bem organizado, questão de segurança, questão de hotéis, de deslocamento, tudo mais, alimentação, inclusive, importante também, o Galo já se antecipando a tudo isso. Muito bom, vai jogar no interior, né, da Venezuela contra a Academia Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana. 12h14, as Vingadoras ganharam ontem do Vitória, 3-0, gols de Kellen Bender, Cindy Ramos e da Pimenta. Reação aí, a primeira vitória das Vingadoras no Brasileirão Feminino. Tivemos Então é isso aí, galera do Galo. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like,
a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses esportes aí e notícia do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!